Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, do Lar Espiritual Seara de José. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando esse estudo, mas dando continuidade ao Livro dos Espíritos, hoje com um assunto muito polêmico, né? Sim. Muito polêmico, muito interessante, porque acaba mexendo com todos nós sobre a questão da interferência dos espíritos no nosso pensamento, tá bom? Então, nós vamos fazer esse estudo. Depois eu tenho algumas coisas para conversar com vocês. Por favor, avisem as pessoas para entrarem. Você que faz parte do NED, você que faz parte do WhatsApp do NED, é a hora de você participar, é a hora de você estar junto conosco. Se não puder assistir agora, assiste depois, vai estar gravado aí. Não tenha dúvida nenhuma que você vai poder assistir de qualquer forma, né? Estamos no YouTube, estamos no Facebook do Seara e no Facebook do Newton Júnior, número 6, tá bom? É isso aí. Newton, boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos amigos nedianos e simpatizantes. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos que contribuem com perguntas, né? Inclusive, hoje, né, Zé, temos uma querida A amiga. Regina Lago, ela já entrou. A Regina Lago já está nos assistindo. E ela fez uma pergunta que todo mundo acabou vendo a pergunta, né, na aula no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp. E essa pergunta, ela vai ser respondida agora, nessa dúvida. Porque, na realidade, Qual foi a seria do pergunta, item 455, né? Isso. Onde faz um resumo de todas as instruções anteriores, né? E que fala sobre o sonambulismo. Então, a pergunta da Regina é justamente se uma pessoa pode ter todos, o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. O que acontece? São situações diferentes, viu, Regina? O sonambulismo, como nós vimos, é uma coisa um pouco mais apurada que o sono, né? Quando a gente dorme, nós nos desdobramos, né? Ficando enquanto o corpo descansa, refazendo sua parte orgânica, né? Através do processo natural. O espírito que não dorme, né? A gente não dorme, pelo menos nessa fase em que nós estamos, né? No mundo espiritual, dorme, né? Como André Luiz dormia, mas esse é um outro assunto. Então, ele se desdobra e frequenta locais na qual a mente dele, né, está afim, ou seja, de acordo com a nossa afinidade mental e os nossos desejos, ou até o convívio diário na matéria, faz com que a gente se desdobre para vários locais, ou de aprendizado, ou até não tão bons, mas isso é um assunto. O sonambulismo, na realidade, é um sono mais apurado. Porém, o que acontece? O espírito faz esse processo de desdobramento, só que ele não se liberta do corpo, né? Ele fica preso ao corpo por um motivo qualquer, ou preocupação, ou ansiedade, ou apego, ou desconhecimento, ele fica apegado. Então, quando ele se desdobra, quando ele entra para esse processo, ele leva o corpo junto. Ou seja, o corpo, ele não tem... A consciência corporal, ela desaparece, porque fica a consciência espiritual. Porém, ele leva o corpo e faz várias atividades, anda pela casa, vai para a rua, ou vai até a geladeira, ou simplesmente fala, mas isso tem uma finalidade do espírito, que a gente, encarnado, não consegue compreender o que está acontecendo. Mas o espírito está vivenciando uma situação, né? Já o êxtase é diferente. O êxtase, o espírito com um pouco mais de consciência, uma consciência mais apurada, ele faz um desdobramento, uma viagem astral, seja o nome que for, de uma forma mais consciente, mais apurada. Por isso que normalmente eles fazem trabalhos no mundo espiritual, recebem informações para quando trazer a vida corpórea, ele faça essa atividade, né? Venha com inspirações ou com intuições de atividades. Ele pode viajar para outros planetas, mundos mais avançados. Por exemplo, nós hoje estamos entrando no período regenerativo. Nós já estamos no período regenerativo, nos livrando do prova expiações. Estamos começando a fazer esse trabalho. E existe entre nós alguns tarefeiros
que vão contribuir para esse processo, ou em casa espírita, ou em locais, não importa onde seja. E eles se comprometeram a isso. Então, nesse processo, nesse comprometimento, que é o livre-arbítrio, pode ou não se comprometer, não são obrigados, né? Desejam fazê-lo, eles têm um desdobramento, uma viagem, ou seja, o nome que a gente dê, mais apurado, mais consciente. Então, ele vai para locais de melhor, né, condições. Já a dupla vista é diferente. Essa viagem é psíquica, não é do espírito, é psíquica. Ou seja, essa viagem, ele vai com a mente até o local e muitas vezes descreve o local. Como eu estava conversando com o Zé aqui, de repente, digamos que nós estejamos agora num trabalho mediúnico. Aí eu me concentro dentro das formalidades que cada um tem para se concentrar, e eu aqui vou visitar alguém enfermiço, ou que precisa de uma ajuda, e eu falo para o Zé, olha, lá está acontecendo tal coisa, assim, 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 assado, e começo a descrever o local, olha, a ajuda que ele precisa é essa, é aquela, vamos orar assim, vamos orar assado, né? Então, nesse processo, são situações diferentes. Aí você perguntou assim, uma pessoa pode fazer as três coisas? Eu posso dizer para você que pode, porque nós somos 30 bilhões de espíritos, 8,4, 8,8, quase 7,8, quase 8 bilhões encarnados. E somos seres diferentes uns dos outros, né? Dizer que não pode é uma coisa um tanto quanto leviana. Dizer que pode porque há uma possibilidade. Só que podemos analisar assim, que necessidade tem um espírito que consegue chegar no êxtase, ter um processo sonambúlico? Não há necessidade. Assim, é que nem nossa vida de educação. Nós passamos pelo ensino fundamental, passamos pelo ensino médio e uma faculdade. Que necessidade tem aquele que faz faculdade ou ensino médio ter conhecimento ou fazer estudar assim, uma gramática ou uma didática do ensino fundamental? Não há necessidade, né? Então, eu acredito que aqueles espíritos que já chegaram nesse processo de êxtase, não tanto dupla vista, né? Porque a dupla vista, na realidade, é um processo quase mediúnico, né? Um processo utilizado com uma necessidade já um tanto quanto de trabalho. Mas aquele que faz o êxtase, qual é a necessidade de fazer o sonambúlico? Já o êxtase pode trabalhar para fazer a dupla vista, né? Então, claro, eu espero que eu tenha... É isso. Ou seja, essa pessoa pode ter os três, sim, mas não necessariamente teria, né? Já que ele passou por estágios. Principalmente, né? O sonambúlico, isso, né? O sonambúlico já, que é uma coisa um tanto quanto existe um apego, uma forma de já quando você chega, você já se desprende dessa Perfeito. Situação, né? Então, nós estamos respondendo uma pergunta que estava no WhatsApp, né, da Regina Lago. Espero, Regina, que você tenha entendido, porque ele é um assunto que a gente já passou. Já passamos o assunto. Inclusive, aqueles que acompanham o NED percebeu que deve ter achado estranho que pulamos do 454, né, para 456, né? Isso. E a 55 ficou... É um resumo, né? Porque, na realidade, é um resumo que leva de 15 a 20 minutos, aproximadamente, de explicação. Mas é tudo aquilo que nós já vimos anteriormente, né? Perfeito. A gente vai dar um oi para todo mundo e vamos começar hoje, então, sobre a interferência dos espíritos em nosso pensamento. 456 a 458. Exatamente. Ó, quem está chegando aí? Maria Ferreira, amém. Rosa Rodrigues, oi, Rosa, boa tarde. Joelma Ventura, boa tarde. Beijo, Joelma. Maria Ferreira, amém, boa tarde a todos. Boa tarde, Maria. Né, a Joelma já falou. Índia Santos, boa tarde. Boa tarde. Jacira Cardoso dos Santos, seja bem-vinda. Regina Lago, falamos agora com a Regina, Beijo, né? Regina, obrigado pela pergunta. Salete Faria, boa tarde. Oswaldo Araújo Júnior, lá do YouTube, boa tarde, Oswaldo. Alcina Medeiros. Grande Alcina. Boa tarde, Alcina. Delmira dos Santos, boa tarde. Rosemary Caetano, boa tarde também. Urânia, beijo, Urânia. Nossa contratada. Contratada também. Heloísa Inácio. Heloísa, um beijo. Espero da sua mãe, né? Que quer notícias da sua mãe aí. Tá bom? A Delmira,
Essa pergunta que você está fazendo, a gente vai responder depois, tá bom? Depois do vídeo direitinho, tem uma pergunta? Senão a gente vai perder o fio da meada aqui da aula, né? Tá bom? Não esqueci, tá aqui a perguntinha, nós vamos responder sim, tá? Quem mais? Maria Isabel Paiani, Hofmaster da Costa. Olha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Beijo aos gaúchos. Deve estar frio pra caramba, né? Sueli Manfredi, boa tarde a todos. Marisa Feite Pérez, boa tarde a todos. Beijo, beijo, Marisa. E a Regina Lago está dizendo que perfeito, entendi, obrigado. Vamos para o estudo? Vamos embora. Vamos embora, vamos estudar, gente. Acompanhe, então, agora o vídeo do 456, 458, a interferência dos espíritos em nosso pensamento. Vamos lá. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Perguntas 456 a 458. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, e quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Ok. Deixa eu só fazer a correção. Heloísa, desculpe, é o teu marido que operou, né? É o teu marido que operou, eu acabei falando da tua mãe. Eu peço desculpas, é muita gente. Para quem não entende, a gente tem um grupo de orações em que a gente coloca as pessoas lá, mas vocês não sabem, eu não posso colocar todo mundo no grupo de orações, porque como a gente tem o tratamento pega o Brasil de norte a sul, é muita gente, então a gente acaba esquecendo, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Tem uma pergunta aí, né, Zé, que você falou que a respeito... Mas não é desse assunto, não. Então tá bom. Então tá bom. Então, esse assunto eu acho que é muito importante que a gente, como todos, né? O Livro do Espírito, como um todo, realmente é uma cartilha de bom viver, né? Como a gente costuma dizer. Se todas as nossas dúvidas, todas, sem exceção, são respondidas nessas 1000 e poucas perguntas, né? E respostas. E nós temos que entender que vivemos, sim, rodeados de espíritos, como vivemos rodeados de encarnados. E as nossas ações, nem tanto os nossos pensamentos, mas sim as nossas palavras, ela pode afinizar pessoas, né? Criar amigos, companheiros, mas também pode, de alguma maneira, machucar as pessoas e ferir. Contudo, nós podemos, no mundo corpóreo, enganar. Por isso que o pessoal fala assim, a palavra tem poder. Eu dou uma retrucada que eu acho que não é a palavra que tem poder, mas sim os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas emoções que são transmitidas através das palavras. Porque muitas vezes as palavras que são ditas não são sinceras. Não é aquilo que nós verdadeiramente estamos pensando. Podemos dizer coisas por interesse, né?
mas não é aquilo, e até o meu interesse eu manipulo a minha palavra, né, para de alguma maneira atrair aquelas pessoas para fazer aquilo que eu quero, né? Então, nem tantas palavras. Porém, os espíritos, os amigos espirituais, como bem foi respondido aí, eles sabem até o mais fundo dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos, porque eles não ouvem com os ouvidos da matéria, mas sim sentem por todo o seu corpo perispiritual. Existe uma palavra, inclusive na explicação anterior, né, na exposição anterior, de que os espíritos do plano espiritual ouvem até pelos joelhos, né? Assim, foi uma forma mais irônica assim, de falar, porque na realidade ele sente, o plano espiritual, ele não ouve, ele sente a energia, ele capta toda a nossa energia. E como o pensamento é energia, ao pensar a gente gera uma energia que é captada pelo plano espiritual. Então, é muito difícil a gente esconder do plano espiritual aquilo que nós estamos pensando ou sentindo, né? Então, é uma coisa muito importante para o nosso próprio crescimento, ficar de olho nisso. Orai e vigiai, né? Só que eu falo assim, vigiai e orai. Vigiai o meu comportamento, vigiar o meu comportamento, as minhas emoções, as minhas intenções e orar por aqueles a qual eu nada posso fazer, né? Newton Júnior, a pergunta que todo mundo quer fazer... Que não quer calar. E que não quer calar, e que as pessoas até hoje têm, quem está nos vendo, vai sempre fazer essa pergunta, e tem muita gente que ainda escuta e ainda tem dúvida. Quando é que eu sei que é o meu pensamento, quando é que eu sei que é o pensamento do espírito? O primeiro pensamento é o nosso. Isso é regra? Normalmente. Não, não, é assim. Explica direitinho. Falar que é regra, na realidade é uma leviandade, se eu falar que é regra, né? Mas funciona assim. Vamos pensar todos, vamos refletir, até gostaria da opinião de vocês, da contribuição de vocês. Se eu atraio, né, eu que atraio os companheiros de jornada, porque os amigos estão sempre comigo, eu costumo definir, também é uma visão que eu gostaria de refletir com vocês, de que amigo, é aquele que quer sempre fazer o melhor, ajudar a me tornar uma pessoa melhor, mesmo dizendo aquilo que eu não quero ouvir. O verdadeiro amigo fala coisas que eu não quero ouvir quando eu estou errado, né? Então, amigo é amigo. Porém, nós temos os nossos companheiros de jornada, que nem sempre são amigos. Muitos são interesses, né? Então, se eles são atraídos pelos meus pensamentos, né? Ou seja, um imã que atrai a malha, né? A malha. Foi até o Zé que deu aquela, né, de pegar um imã, o trem passa, né? Ele vai jogando aquela malha de ferro. Trilho, aí a pessoa vem com o imã e vem captando. Só que ele não leva as pedras, não leva areia, mas a malha sai. Então, esse imã, o que é? Não é ele que está atraindo? As pedras vão? Não, só vai. Só vai a malha. Agora, se eu, em vez de um imã, colocar um sugador, né, potente, aí vai a malha, vai a pedra, vai a areia. Então, é mais ou menos assim. O nosso pensamento é o imã. Então, primeiro eu penso, tenho a ideia, e aí sim, me sintonizo, né? Me sintonizo com o mundo espiritual, tá certo? Então, normalmente, né, o pensamento, teoricamente, né, eu não gosto de dizer que nada é regra, porque o meu conhecimento é muito perto da grandeza universal. Então, é uma visão particular minha dentro daquilo que eu tenho tentado estudar. Se o pensamento atrai, né, os companheiros espirituais, porque os amigos estão presentes. Sempre. Quando eu faço bobagem, eles não se afastam. Eu me afasto deles. Eles só ficam ali aguardando o momento certo de eu dar vez, né, para que eles possam me mostrar o caminho. Então, se eu atraio esses companheiros de jornada, o pensamento, a primeira ideia é a minha, depois começa a ser alimentado, né? Agora tem uma história. Veja bem, você começa a ter pensamentos ruins. Não é uma questão também de que eu estou numa vibração Sim. de pensamento ruim? Sim. O padrão vibratório não tem a ver com isso? Sim, sim. Então,
Mas o padrão vibratório, ele é provocado pelos meus pensamentos, sentimentos. É assim? Porque primeiro eu vejo ou ouço, né, no mundo material, tá certo? Primeiro eu vejo, ouço, essa informação passa pelas amígdalas cerebrais, não é, cara, aqui, amígdalas cerebrais, ela define, né, nesse processo, e dela gera-se as emoções e os sentimentos. O meu conhecimento, assim, a minha adesão é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil para entender: Chico Xavier. Né? Chico, o que esse homem, todos nós sabemos, duvido que todos não conheçam a história dele. Né? É muito difícil. Tem aqueles que não conhecem. Mas a grande maioria conhece a história de Chico Xavier. Não é verdade? Como ele ressignificou a vida dele por tudo que ele passou? Eu, com certeza, se eu passasse pelo que ele passou, eu já estaria esbravejando há muito tempo, né? Desistindo, não sei o quê, não me tornando um espírita, que ainda não sou, mas pelo menos um candidato. Eu já tinha me desistido, pelo amor de Deus. Pô, é isso que ele não, ele ressignificava e trabalhava, e ele criava entre ele um campo vibracional, um campo vibratório, que conseguia vencer essas dificuldades. Né? Então, realmente, o campo... Ou seja, ele também recebia pensamentos ruins, sim, interferência dos espíritos, sim, de baixa vibração, com certeza, mas ele não... Ele ressignificava, sabe como? Em vez de eles... Porque normalmente... O que você vai falar agora é importante para o pessoal. Porque a gente tem pensamentos negativos. Sim. Toda hora a gente vê uma notícia, a gente já se influencia. Sim. E quando os espíritos se aproximam, porque a gente está dando condições, como sair dessa? Isso. Explica. Porque o que acontece? Chico, por exemplo, nós temos assim, um padrão de tratamento, quando, é lógico, é evidente que é a capacidade de cada um aquilo que eu vou falar. Por exemplo, Chico, quando recebia algum companheiro de jornada que queria prejudicá-lo por vários motivos, porque queria se vingar da doutrina, ou que não fosse o motivo, ele ressignificava a situação, ele não expulsava aquele espírito. Ele não expulsava. Okay. Ele trabalhava junto com ele, porque é lógico, evidente que a gente... Ele doutrinava. Convenhamos que Chico conversava com os espíritos como eu converso com você aqui. É verdade, é verdade. O nosso caso é diferente. Nosso caso, o que a gente pode fazer? Quando sentir essas ideias, por isso que dizem, né? Dizem e afirmam que quando você tiver num padrão vibracional baixo, ore. Oração. Porque a oração já está provada até pela medicina, viu, gente? Existe certa vez, até está no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, da Fátima Bernardes, apesar que eu não vejo esse programa, por causa do horário, né, eu não via, mas estava no YouTube e eu fui ver, que foi um médico, ele não é espírita, né? Ele não é espírita, ele simplesmente foi explicar sobre que eles estavam fazendo uma pesquisa sobre o poder da oração. Muito bacana esse vídeo. Não, você pode colocar, acho que se colocar Fátima Bernardes, poder da oração, vocês vão conseguir ver. E ele dizia o seguinte: quando uma pessoa ora, essa parte de trás do cérebro, ela simplesmente para de funcionar, que é a parte que você fica ligado no meio ambiente, é a parte da ansiedade, é a parte da preocupação, e o que ativa é o córtex frontal, que é o superego, né? Que o pessoal costuma dizer, é o super inconsciente, ou seja, é a nossa ligação com o plano espiritual. E todos nós sabemos que aqui que ele não comentou sobre isso, porque não é a área dele, mas nós sabemos que temos um ponto aqui chamado Ajna, né? Nós temos o frontal coronário, né? Nós estamos falando ou de chakras ou de pontos de força, como o André Luiz falou, né? Na linguagem espiritual. Nós temos o coronário, o frontal, não é comentado esse ponto, mas temos o Ajna. Ajna é bem aqui, ó, entre as sobrancelhas, que esse ponto se conecta com a glândula pineal. Né? Você pode perceber quando os médiuns, principalmente Chico Xavier fazia muito isso, quando vai, eu até brinco, né, que é positivo, negativo, fio terra, né, para fazer ligação. Brincadeira, viu, gente? Quando você faz assim, você faz essa conexão do frontal junto com a Ajna, que é a glândula pineal.
E nesse processo você tem uma maior intuição, uma maior inspiração, né? Intuição é com você. Tudo que é intuitivo é que você traz do seu, digamos assim, das suas reminiscências, né? Do seu passado, da sua história, dos seus registros, da sua biblioteca espiritual. Essa é a intuição. A inspiração é o nosso contato com o universo espiritual, né? Então, como eu não me livro, a gente nunca pode, não deve, nunca é muito tempo, a gente não deve falar assim, eu vou me livrar do obsessor. Porque a gente, nesse sentido, você já gera o quê? Uma antipatia, antipatia. Se você tenta processar, eu costumo dizer, ressignificar esse processo, você consegue, de alguma maneira, aliviando, tirando, né, aparando essas arestas. Divaldo Franco, todos nós sabemos, teve um companheiro de jornada chamado Máscara, que o acompanhou durante 40 anos. E ele foi, dia a dia, ele foi ressignificando, até um dia que ele conseguiu vencer. E hoje eles são amigos, né? Dito pelo próprio Divaldo, né? Então, nesse processo e outra coisa, viu, gente, que a gente até esquece de falar, existe uma coisa chamada ciclotimia. Ciclotimia, que não tem nada a ver com obsessor. São processos ciclotímicos emocionais. De repente, eu mesmo estou me auto-obsediando. Tá? Auto-obsessão. Então, uma hora eu estou alegre e, de repente, uma palavra que é dita, né, que para o consciente passa desapercebido, mas para o inconsciente ela é uma palavra-chave. Isso é fácil de explicar. Essas palavras-chave, geralmente, elas estão vinculadas a algum processo... Sim, traumático. Não tenha dúvida, isso é verdade. A gente fala que ligou a ignição. Né, na hora. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem comum, hein? É bem comum. Eu estou com 5 anos de idade, aí amo meu pai, minha mãe, eles são, né? Minha mãe, eu como homem, né? Minha mãe é o meu objeto de amor, minha primeira pessoa que a gente ama é a mãe. Meu pai, o objeto, né? A minha referência, são tudo de bom para mim. Aí eu começo a fazer um desenho de pro meu pai e para minha mãe. Aí eu vou lá, pai, e meu pai está conversando com uma pessoa. Pai, espera um pouquinho, menino. Ô pai, menino, já pode esperar. Mas eu estou ansioso, eu quero mostrar para ele esse presente. Que eu sei que quando eu der esse presente para ele, que ele vê que é ele vai ficar feliz, vai abraçar, vai beijar. É a visão dessa criança, a ingenuidade, ou seja, é aquilo que ela vai fazer, né? Ela está medindo o pai e a mãe com a régua dela. Ou seja, se o pai e a mãe fizer alguma coisa para ela, ela abraça, beija. E eu, pera, menina, espera um pouquinho, menino. Aí tem uma hora que ele tá vendo, fala, poxa vida, tô passando uma vergonha com o Zé. Já não mandei parar, caramba! Aí leva um choque. Né? Então, o tempo passa, aquela lesão tá lá, né? Tá gritando, de vez em quando grita. Às vezes a criança chora, você não sabe porque está chorando, só porque falou alto, ouviu alguém falando alto, pode ser até um jogo de futebol. Ai, meu Deus do céu! Porque ela não associa, né? Ela associa o registro emocional. Aí o que acontece? Você cresce. E, de repente, você está brincando, e um amigo seu, uma brincadeira, fala assim, não enche o saco, rapaz! E aquilo mexe com Não é ele. motivo para você ficar... É uma brincadeira. Mas aquilo cutucou aquela ferida que está. Isso é ciclotimismo, é um processo de variação. E também a parte ciclotímica do próprio planeta. O planeta está vibrando, ele vibra em ondas positivas e ondas negativas. E às vezes não tem nada a ver com o obsessor. Você passa pelo local, essa onda negativa, né, essa energia contrária à nossa energia, né, que a nossa tendência é uma tendência construtiva, aí você sente aquilo, aí, não sei, ficar para baixo, né? E necessariamente não é um espírito, né? Então, por isso que nós é que temos que estar sempre trabalhando esse processo interior, né? Vamos lá, vamos ver algumas perguntas, alguns comentários. Tá. Olha lá, Luiz Inácio está falando assim, por isso o cuidado que temos que ter com o que pensamos. Pensamentos bons, companhias espirituais boas. Ao contrário também. Perfeito, Luiz. É isso mesmo. Só que, vejam bem, os pensamentos, eles geram
né? Você pode estar, de repente, é que eu falo, nós temos que estar sempre ressignificando o pensamento. Como o Zé deu um bom exemplo. Você liga a televisão, aí vê uma tragédia. O seu pensamento vem logo, meu Deus do céu, eu tenho um filho, eu tenho uma... Veio o pensamento, mas você ressignifica. Não, mas espera aí, não é bem assim. As coisas... Por isso que eu falo do tratamento, às vezes, para que a gente veja menos essas tragédias, que a gente alimente o nosso espírito de livros, de bons livros, isso, boa leitura, bons vídeos, entendeu? Porque quando a gente está preparado para essas situações, muitos de vocês estão com certeza, o que acontece? Quando vê aquilo, morreu fulano, morreu ciclano, morreu isso aqui, você fala assim, não, existe uma força universal e cada um de nós temos um projeto reencarnatório, né? E ninguém morre antes do tempo, né? A não ser que tente se suicidar. Mesmo assim, muitos tentam e não conseguem, porque o projeto é muito mais forte. Então, essa situação, alguns de nós têm. Agora, aqueles que são mais sensíveis, né, a esse momento, né, que eu costumo... E assim, ó, presta atenção, você está lá, você vê uma tragédia, está tudo bem, daqui a pouco você começa a ver outras coisas negativas, ruins, você vai alimentando, daqui a pouco o que acontece com o teu padrão vibratório? Você abaixa o teu padrão. Aí o que acontece? Pela lei da afinidade, os espíritos vão e se aproximam. Aí você vai no centro espírita e diz assim, olha, eu quero, esse monte de espírito está do meu lado, deve ter espíritos do meu lado. Você começa a culpar os espíritos que estão ao teu lado. Na realidade, você baixou a tua vibração. Você baixou a tua vibração. Teus pensamentos começaram a ter acesso, né? Verdade. Porque quando a gente baixa a vibração, a gente tem o que? Eles têm acesso. Exatamente. Você começa a interagir com eles. E eu vou dizer uma coisa para nós, né? Não vou dizer 90%, mas 70%, 60% não tem nada a ver com a nossa vida, são galhofeiros, brincalhões. Porque a obsessão é uma coisa muito particular. Quando a gente fala, a gente pegou a obsessão e a gente deixou a palavra obsessão vulgar. Tudo é obsessão. Tudo é obsessão, mas a obsessão é um processo muito mais complicado. Muito complicado. Muito mais complicado. Então tem espírito que se aproxima porque gosta da gente, porque vê que é o nosso jeito, e também por causa dos pensamentos também. Exatamente. Vamos em outro lá, vamos lá. A Delmira, ela saiu, ela falou que caiu a transmissão dela, ela falou, quando eu sei que é pensamento meu da espiritualidade, você já falou sobre isso, quando é intuição? A intuição é assim, existem 2 pontos, intuição e inspiração. Intuição, quando eu acesso os meus arquivos espirituais. Todos nós, eu costumo dizer que somos caracóis espirituais. Nós temos uma biblioteca que vem comigo, né? Tem a concha, onde tem uma biblioteca da minha existência. Nessa concha que eu trago, que não é pesada, é super leve, né? De acordo com as nossas reminiscências. Mas é assim, essa biblioteca, ela me traz desde quando eu fui criar lá aquele átomozinho, quando o Papai do Céu fez assim, ó, pronto, e me criou. A partir dali, os registros começaram, porque eles são necessários para mim, para poder ter, inclusive, a parte da mitose e miose, que é a multiplicação celular, tá? A multiplicação celular, ela existe, mas ela vem do perispírito, que é a forma, né? Nós somos a forma. Então, quando existe uma multiplicação celular, que nós sabemos que todos os dias morrem células, nasce outro, a gente chama mitose e miose, né, nesse processo. Isso vem do perispírito, né? Por quê? Porque o perispírito, ele filtra as nossas emoções e os nossos sentimentos. Quando eu falo do espírito. Porque as emoções e sentimentos estão registradas no espírito. Aí ele vai e passa essa informação para o perispírito, que é o corpo físico, espiritual. E o perispírito passa para o corpo físico. Por isso que dizem que não existem pessoas doentes, e sim enfermas mentalmente. Nós não queremos nos livrar de nossas doenças. Eu sei que o pessoal vai se arrepiar, principalmente que tem algum problema. Né? Como assim? Eu não quero me livrar? Não quero. Isso não sei o que disse. Não. Foi Emmanuel que falou. Emmanuel falou. Que a gente não quer se livrar da doença. A gente fica numa zona de conforto. Cada um no seu caso. Eu não vou até nem aqui ampliar. Generalizar. Né? Mas cada um no seu caso. Por quê? Porque se eu quisesse me curar assim, bastava eu mudar o meu comportamento.
né? Quando eu mudar o meu comportamento, não é de um dia para o outro. Se eu adquirir essa enfermidade durante 5, 6, 10 anos, através de um comportamento de raiva, de mágoa, de rancor, o que vai acontecer? Eu levei 10 anos para ficar doente. Agora eu tenho que levar mais, pelo menos 5, 6, 7 anos para ficar bom. Porque eu vou ter que ressignificar o meu comportamento. E comportamento para ressignificar, assim, hoje amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar. No quinto dia eu falo assim, que droga, não vale a pena. Aí você volta e começa tudo de novo. Então, nós podemos nos curar, sim. Luiz Inácio, e aquela frase, o passarinho pode até pousar na nossa cabeça, agora não podemos deixar ele fazer um ninho. É verdade. Mudando o padrão, mantendo o padrão vibratório, né? Deixando falar, teve muita coisa negativa, tá na hora de você sair, vai lá, respira fundo. Se você tem praia na tua cidade, vai lá, anda um pouco na praia, faz uma prece, pense em alguma coisa positiva que aconteceu na tua vida, porque senão o padrão vai continuar baixo, aí não tem jeito. O Divaldo fala assim, tá com raiva? Tenha raiva mesmo. Não, sem ofender o outro, né? Tenha raiva, chute o bode, né? Vira, sei o quê? Acabou. Acabou. Já jogou, já... Para não guardar, né? Desculpe a palavra. Já vomitou? Pronto, limpa a boca e toma uma aguinha e vai comer de novo. Só que porque, como você disse, o passarinho faz o ninho porque a gente deixa, né? E que a gente dá espaço para isso. Exatamente. Alcina Medeiros. Grande Alcina. Aí vem coisa boa, hein, gente? A voz da multidão, olha lá. Preste bem atenção. Chico dizia que não devíamos deixar os passarinhos... ela repetiu. Alcina... Foi sintonia as duas, hein? Sintonia, ela falou que repetiu, Ela falou que repetiu. A Delmira falou o seguinte, qualquer pensamento pode vir, mas eu só devo reter aqueles que me convêm. Mas aí depende da tua vibração, Delmira. É isso que eu falo para você. Não é só eu reter. Às vezes eu estou numa vibração tão baixa, eu estou tão depressivo, que eu vou permitir, e que aquilo para mim vai ser conveniente para mim naquele momento. Falou a palavra mágica, Delmira, ele falou a palavra mágica. Conveniente. Porque quando você fica depressivo, você automaticamente, no mundo espiritual, aqueles que estão depressivos precisam de afins, precisam de amparo, né? Fala assim, caramba, eu não sou o único depressivo aqui. Olha, ela também está. Vamos ficar junto dela para ver se como é que eu saio dessa depressão. Só que você não sai, então ele também não sai, né? Porque quando os espíritos, principalmente esses que estão enfermos, que estão depressivos, melancólicos, eles vão ao encontro àqueles que eles acham que pode ajudá-los. Porque eles não vão para prejudicar ninguém. Os depressivos que vão, não vão para prejudicar gente que está depressiva. Eles vão para pedir ajuda, me socorre. Você sabe o que é depressão. Então me ajuda a sair dela também. E a gente, em vez de buscar ajuda, a gente fica mais depressivo. E eles também ficam mais depressivos. Então cria esse processo, né, de uma forma mais intensa, né? Eu estou buscando a pergunta da nossa amiga Delmira, do início, que já está passando o tempo, daqui a pouco a gente não responde, né? Tá. A Delmira perguntou, amigos, quando puderem, me respondam, por favor. Quando a pessoa está em muito sofrimento no hospital, ou mesmo em casa, já está vivenciando o seu umbral? Sim, é umbral, né? Veja bem, deixa eu só explicar. Eu não sei se é umbral que eu vou explicar o que você está falando. Porque o pastor acha que o umbral é quando desencarna, vai lá para aquele lugar lá no céu. Não, tá? Você já explicou. Todos nós passamos por nossos umbrais, encarnados e desencarnados, viu, gente? Porque o umbral, assim, a definição de umbral é passagem, né? Porque o umbral vem do castelhano soleira, né? Eu não vou falar em castelhano porque eu não sei falar, mas traduzido para português é soleira, aquela pedrinha que fica entre um ambiente e outro, né? Que André Luiz, na época, não tinha como... tinha como definir, então ele utilizou essa palavra umbral. Então, o que acontece? Todos nós estamos o tempo todo passando de um processo para o outro. E esse processo pode ser tanto para tristeza ou para felicidade. Porque se o umbral é passagem, eu posso estar numa pior e, de repente, a minha vida muda. Eu passei por um umbral positivo, porque o umbral não é nem negativo. O umbral de André Luiz, do filme, é que nem nós falamos, é uma linguagem que ele utilizou para a situação dele, né? Mas a passagem, toda passagem,
ela pode ser tanto positiva como negativa, assim como as egrégoras. Quando a pessoa fala assim, é uma egrégora, também é uma corrupção da palavra. Por quê? Porque a egrégora tanto pode ser positiva como pode ser negativa. A egrégora é um ambiente, é um campo que é conhecido como campos mórficos, como fala Emmanuel, ou então campos morfogenéticos, né? Que é um ambiente de energia. Pode ser uma energia boa ou uma energia ruim, de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e pensamentos também. Então, essa pessoa que está enfermiça, ela está vivendo o umbral dela. Ou seja, com certeza um dia ela foi saudável e está passando um período. Mas não significa que quando ela desencarnar, ela vai para o umbral. Né? Mas quando ela está no hospital, que nem está falando aqui, está no hospital ou está em casa, ela já está vivenciando, já está passando sofrimento. Então, ela está passando esse sofrimento. Porém, mas se você não quer dizer que seja... E outra coisa, e se você for analisar também de uma forma mais positiva, porque nós estamos falando que a gente precisa ter uma visão positiva, ela está passando o umbral dela positivo, porque ela está no hospital sendo tratada com a possibilidade de cura. É isso, né? Isso. Então já existe um processo de melhora. E se não vai acontecer, estou falando, mas digamos que as pessoas que desencarnam com uma enfermidade, normalmente, ainda mais nos dias de hoje, tá, gente? Nos dias de hoje, essas pessoas são atendidas no plano espiritual em hospitais. Poucas pessoas no nosso planeta hoje, né, muitos poucos vão para esse umbral de André Luiz. Se você quiser saber, eu até estava comentando isso ontem, até mesmo o Lázaro, né, que não é o Lázaro do Jesus. Não. O Lázaro que teve esse problema agora. Desencarnou agora há pouco tempo. Que desencarnou. Até mesmo ele não vai para o umbral, não, viu, gente? Esse espírito, que o pessoal costuma dizer assim, eu até estou sempre rebatendo isso, que eu vejo muito isso aí na internet, e vejo muito espírito. Ele não vai para o umbral? Hã? Ele não vai para o umbral? Então, é que eu falei. Tem muitos que falam assim, mais o CPF cancelado, né? Só que a gente esquece que o criminoso, né, o irmãozinho equivocado daqui, ele é um obsessor de lá. E eles, normalmente, esses espíritos que estão nesse padrão vibracional muito intenso, eles vão ser convocados pelas falanges que hoje estão, digamos assim, acolhendo eles para poder tentar mudar a imagem da evolução planetária. Tentar, porque não existe outra coisa, eu queria falar, isso até apareceu no NED, né? Eu não comentei, porque eu queria falar sobre isso hoje. Não existe guerra espiritual entre o mal e o bem. Não existe. Isso é coisa nossa, essa conversa. Não existe. Isso é coisa de algumas religiões. Tudo está... coisa religiosa. Isso é a nossa ancestralidade, né, e religiosidade. Tudo está como Jesus está determinando. Porque as forças que regem o universo, Deus, né, como a gente fala, determinou o processo da sociedade planetária. Então, não existe guerra. Eu vi no Facebook Jesus quebrando o braço com o dito demônio, né? A guerra. Não tem isso, gente. Não tem isso. Porque a hora que as falanges, no momento certo, em que as falanges falaram, ou Jesus falou assim, olha, moçada, para as falanges, chegou, tá? Eu quero que acabou. Não tem poder no universo, não tem poder na Terra que vá mudar isso. Não existe guerra. O que existe hoje chama-se oportunidade. Tudo que nós estamos vivenciando hoje é oportunidade de decidir o trigo do joio. Tá aí, moçada, o que você quer fazer? Tá? Porque nós estamos encaminhando, daqui a 30 anos, aproximadamente, um pouquinho mais, a estarmos verdadeiramente no processo regenerativo, onde o bem vai prevalecer sobre... E na hora que o bem quiser, na hora que as pessoas quiserem, acaba isso. Acaba. Só que eles estão nos dando uma oportunidade a todos nós, para mim, para você, para o José, para esses irmãozinhos equivocados, estão dando uma oportunidade de mudar de opinião. Porque eles são amor, isso tudo é amor de Jesus.
amor por Lázaro, amor por esses políticos que estão perdidos. Então, eles não abandonam seus filhos. Jesus já falou, nenhuma ovelha minha será abandonada. Então, o que acontece? 30 anos é o período que eu tenho. Eu estou com 66 anos de idade, mas 30 anos já é, 90 anos já era. Esse pessoal que está hoje com 20, ou a maioria que está fazendo essas atrocidades são 30 anos de idade. 30 anos, mas são 60. Quando desencarnar, não volta, gente. Se não mudar o padrão vibracional, que nós estamos falando hoje aqui, pensamento, né? Atrai pensamento. Se não mudar o padrão vibracional, não volta mais para esse planeta. Não volta, gente. Então, o que eles estão esperando, a oportunidade, é o desencarne. Porém, quando esses espíritos não vê que não tem jeito mesmo, acontecem os desencarnes coletivos. Muitos desencarnes coletivos, por 2 motivos, gente. Entendeu? Tem o desencarne coletivo daqueles espíritos que realmente tem que ir embora, né? Não tem jeito, e aqueles que precisam voltar urgente. Mas peraí, mas o cara é tão bom, caiu no desencarne coletivo, então o que aconteceu? Não, aconteceu que ele foi convocado, né? Ou ele já sabia, ele vai para o mundo espiritual, se prepara porque ele vai ajudar na regeneração. Então, 2 espíritos que hoje estão desencarnando, pessoas boas e tal, ele fala, que são aqueles que vão voltar para contribuir a partir de 2050, quase 2060. Né? E aqueles que não tem. Mas peraí, por que morre tanta gente boa e coisas ruins estão ficando? Os ruins estão ficando com 70, 80 anos. Por quê? Porque eles estão tendo a última oportunidade. Agora tem polêmica no ar. Ótimo! A Priscila Sobreira, lá da China, ela gosta. Ótimo. A Heloísa Inácio está falando assim, mas a Bíblia fala muito sobre a guerra do bem e do mal. Minha querida, a Bíblia, ela é o quê? Religiosa. E ela foi feita pelos homens. Foi feita pelos homens. Eu sei que só para você ter uma ideia, quando Marcos, né, Tomé, começaram a escrever, né, suas memórias, já tinha 70... Já tinha passado muito. 70 anos que Jesus já tinha desencarnado, tá? Então, a gente tem que pensar... Tem muita coisa que é da cabeça dele. Exatamente. Exatamente. Olha, tem um provérbio, eu vou falar italiano, mas não liga para o meu italiano, diz assim, tradutore e traidore. Né? Tradutore e traidore. Ou seja, todo mundo que traduz ou faz um livro, ele tem o animismo dele. Então, sempre é um traidor da informação. Nunca é 100%, a tradução nunca é 100%. Mas Mas essa guerra, viu, Heloísa? Essa guerra entre o bem e o meu, irmão, eu concordo em parte, mas não é da espiritualidade, é minha. Né? Eu estou lá dentro dos 2 pitbulls, né? Um é bonzinho, o outro é bravo. Mas foi bom você desmistificar isso, né? Essa coisa de que tem uma guerra do bem e do mal, que tem os das trevas, tem o pessoal do bem. Não tem, que na hora que eles quiserem. Eles estão dando a oportunidade de mudança nossa. Alguns vão falar assim, né? Aqueles que eu sei que talvez não são adeptos ao NED, mas não são... Mas e o demônio? Vai falar demônio, todo mundo se arrepia, né? E o demônio? Aquele com chifre? Aquilo foi criado pela igreja para poder botar medo aos seus fiéis. Se você não sei o que, você vai queimar até o fim dos seus dias lá no inferno. Né? Você vai eterno, o fogo eterno. Mas e como é que eu me livro disso? Aí você paga o dízimo, ou então você faz 1000 Pai Nosso, 1000 Ave Maria, aí você vai para o purgatório, né? E ali você vai ficar a vida inteira no purgatório, porque toda vez que tu vai fazer o mal... Então, tudo isso foi criado pelo homem, com uma forma, de alguma maneira, prender através do medo, né? São entre as pessoas. Hoje não existe isso, né? Ainda acontece isso aí. E deixa eu contar uma coisa para eles, que tem a ver com a pergunta do assunto, né? Que a gente já está nos 10 minutos finais, eu preciso falar. Nós estamos voltando, o Seara de José vai voltar com as atividades em agosto. Nós estamos nos reunindo, os trabalhadores da casa, nesse momento apenas os trabalhadores que trabalham na parte mediúnica, e estamos convocando todos os trabalhadores da casa. Aqueles que ficam na secretaria, todos aqueles que servem água, todos aqueles que estão conosco, nós estamos convocando, e também estamos abrindo também para mais pessoas que queiram ser trabalhadores da casa. Essas pessoas vão passar por uma reciclagem. Essa reciclagem vai ser feita agora no mês de julho. Uma das pessoas que vai cuidar dessa reciclagem é o Newton, né, Newton? A gente vai... É uma reestruturação
para a gente lembrar, né, de qual é o nosso comprometimento com a casa, os problemas que ocorrem. E um dos problemas que podem acontecer dentro da casa do trabalhador, dentro da casa espírita e até os médiuns, é essa interferência. Sim. Como é que fica nesse caso? Porque todo mundo acha, você trabalha na casa espírita, o Zé Maria é coordenador, eu sou diretor doutrinário, então eu estou sujeito ao quê? Eu sempre acerto, eu nunca tenho pensamento negativo, você está enganado. Todos nós temos. Como é que fica, então, numa responsabilidade maior agora? Vigiai e orai. Vigiar nossa, porque assim, nós, não é vocês não, nós temos uma coisa muito ainda que precisamos ressignificar. Eu boto no pé para dentro da casa espírita. Oi, meu irmão. Não é? Oi, meu irmão. É isso. Oi, meu irmão. Ponho do pé para fora. Eu chuto o pau da barraca. Exatamente. Então, o vigiar é isso, gente. Não é que eu não vá chutar o pau da barraca, não é isso, não. É difícil, porque nós estamos vivendo num momento de trabalho interior, né? É um trabalho interior. Então, todas aquelas minhas reminiscências que me levam a uma tendência que ela é forte, as reminiscências nossas são atitudes que eu faço há mais de 2, 3 séculos. É o meu jeito, eu sou egoísta, mas hoje eu estou menos egoísta, hoje eu estou menos orgulhoso, hoje eu estou menos vaidoso, coisas que eu arrastava há séculos. Então, é por isso, eu errei. Depois que o Divaldo falou, tá com raiva, né? Depois respira fundo, mas caramba, o que foi que eu fiz? Espera um pouquinho, Zé, me perdoa. Não te perdoo, não sei o quê. Tá bom, Zé. Cai a ficha. Tá bom. Não precisa me perdoar, tá bom? Mas mesmo assim me desculpa. E deixa pra lá. Se ele perdoa ou não perdoa, é problema dele. Chico já falava assim. Não ter raiva de ninguém é um dever meu. Agora, o outro não gostar de mim é uma responsabilidade dele, não é minha. Se eu pedir o perdão e não quer me perdoar, é problema. Mas a gente, às vezes, o nosso orgulho fica indignado. Pô, mas, caramba, eu já pedi perdão pro cara, o cara não... o cara é orgulhoso. Aí você começa, né, jogar porcaria. O cara é orgulhoso mesmo. E o que é pior, não fica só com a gente. Né? Eu falo pro meu vizinho, eu falo pro cara do centro, eu falo para não sei quem, eu falo para a mulher. Ou seja, eu vou espalhando, eu vou contaminando o ambiente em que eu mesmo vivo. Então, o importante é nós nos tornarmos, se não somos ainda, trabalharmos para nos tornarmos espíritas cristãos. Ou seja, nos vigiar. Não é vigiar o cara, tá vendo? O cara lá, tá vendo? O Zé assim, o Nilton assado, pô, faz palestra, faz isso aqui, é desse jeito. A pessoa está me vigiando, eu estou vigiando o outro. Né, da famosa da trave, né? Para que você olha o cisco do teu vizinho se está com uma trave desse tamanho dentro do teu olho? Então, nós precisamos ressignificar isso. E agora é a hora, gente. O próprio Divaldo Franco, numa entrevista recente, ele disse o seguinte, que ele nunca foi tão atacado. Ao ponto de uma palestra que ele fez na Federação do Paraná, ele quase não conseguiu fazer a palestra, porque houve uma verdadeira falange apareceu lá para não deixar desenvolver aquele trabalho maravilhoso que estava sendo feito. Até que ele se vigiou, ele chamou um amigo, veja bem, Divaldo chamou um amigo e pediu ajuda. E não é um amigo, não foi Chico, não foi sei lá quem, não. Foi uma pessoa que ele gostava. Olha, meus pensamentos, porque ele, que Deus já falou, apesar de ser Divaldo Franco, ele também tem os pensamentos ruins dele, só que ele trabalha. Falou, todos aqueles pensamentos meus estão vindo à tona e eu não estou conseguindo controlá-los. Aí eles oraram, né? E aí é que eu falo, aí já vai do merecimento, né? Um espírito de alta estirpe chegou de volta, fica tranquilo. Tá na internet isso aí. Olha, fica tranquilo. Eu vou fazer a palestra junto com você hoje. Tá? Fica tranquilo, relaxa, respira fundo que eu faço o resto. Então ele fez a palestra, mas o que ele falou? Eu estava envolvido pelo espírito. Então todos nós vamos tropeçar, todos nós vamos cair, mas nós temos que trabalhar para nos levantarmos. Né? E se nós falamos em amor, né? A gente fala tanto de amor, né? Em solidariedade, em fraternidade, não adianta só falar, tem que exemplificar. Né? E não adianta, que nem hoje, nós vimos nas lições de hoje, né? Não adianta ficar da boca para fora com a palavra, não. Se o meu sentimento não for de acordo,
esses amigos vão rir muito do que eu vou falar e vão me influenciar para ser aquela pessoa ruim fora da casa. E é tal história, que nem você falou. No centro espírita eu sou um anjo. Fora da casa espírita eu sou um demônio. Verdade. Né? Entre aspas. E aí é tal história. É simples. Você acha que isso não vai influenciar No trabalho? no trabalho? Porque a gente... isso Isso é uma não ideia vai... errada, né? Não, com certeza. Que tipo de influência, que tipo de pensamentos eu vou ter? Se eu não consigo levar a doutrina na minha vida, eu só consigo praticar a doutrina dentro do centro espírita, então é melhor você não ver. É melhor você não ver. Não, porque, inclusive você pode estar sendo iludido, sabia? Porque, tem um livro que eu se vocês não leram, eu gostaria que todos lessem, né? A gente pode até depois conversar com isso mais futuramente. Chama-se Aconteceu numa Casa Espírita. Aconteceu na casa espírita, é isso? Leiam esse livro. Quem não leu, leia. A gente já leu aqui, já teve palestra aqui, mas a gente precisa ver sempre. Precisa ver sempre, porque sabe que livro é assim, cada vez que você lê... Eu estou falando isso por causa justamente da interferência. Né? E nós vamos viver, o próprio Paulo falou, ele até disse o porquê. Nós vamos viver esse momento, um momento de prova para os espíritos e os trabalhadores da... Quando voltar agora, né, nada vai ser mais normal. Eu estou dizendo, não vai ser volta, estou falando, nada vai ser normal. E os trabalhadores vão ficar à prova, né, à prova, porque é mais ou menos assim, ele disse assim, que o que está acontecendo hoje, que a providência divina, né, permitindo que cada um escolha o seu próprio caminho, libertou os judeus, os muçulmanos, né, que estão com ódio de Jesus, mas não de Jesus o homem, mas o Jesus que eu também, um dia mostrei para eles. Um Jesus cruel, um Jesus que mata, um Jesus que domina, e um Jesus que rouba, né, que foi as cruzadas, foi a igreja, foi na época da Inquisição. Idade Média. Né? A Idade Média. Eles estão libertos hoje para que eu, que devo ter feito parte dessa parte, mostre para ele que eu estava errado. E os espíritas hoje, gente, dito que eu vou falar de novo, não é por mim, pelo próprio Divaldo, é o maior índice de religiosos que erraram, que cometeram erros no passado. E que agora estão tendo uma nova oportunidade de ressignificar aquilo que fizeram. Entende? Então, vamos ter muito trabalho. Não é pouco, não, é muito trabalho. E vai depender de nós, da nossa decisão, do nosso compromisso. Comprometimento, da nossa conversão, né? Que nós, hoje eu aderi à doutrina dos espíritos, não é dos espíritas, não. É dos a doutrina espíritos. Dos espíritos, Perfeito. eu aderi. Mas o que eu estou precisando é me converter a Jesus. Perfeito. Estou longe ainda, né? Estou muito longe, mas eu estou tentando. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, viu, Luísa? Tudo isso vai acabar. Tudo isso. A preocupação. Aí eu vou poder ver crimes na TV, eu vou olhar e falar que eu paro assim, Senhor, olhe para esse irmão que está perdido. Isso não vai me abalar. A luz vai sair de mim para ele. Né? Isso que nós estamos caminhando para isso. E com certeza, eu tenho certeza que nós vamos vencer. E aí entra aquela história. Todos nós temos competência para trabalhar na casa espírita, sim, e todos nós estamos sujeitos à influência dos pensamentos, através dos pensamentos dos espíritos. Até com um aprendizado. Então não adianta a gente falar assim, eu não me sinto competente para trabalhar, eu não tenho. Então você esquece, você não serve para nada. Porque na realidade você precisa, justamente, você está na casa espírita como uma oportunidade de trabalho, não só no comprometimento com a doutrina, como também consigo mesmo. Né? De remissão, exatamente. Exatamente. Então, nós temos todas as ferramentas, viu, gente? Temos todas as ferramentas. Temos os amigos, que eu falo, dos amigos e companheiros. Os companheiros, eu posso ter ou não, depende da minha atitude. Né? Agora, amigo, jamais nos deixe. Nós temos muitos ao nosso lado, sempre pedindo por nós, sempre intercedendo por nós, para melhor. Se um amigo, às vezes, fala coisa que a gente não quer ouvir, é porque a gente quer ajuda, mas não quer ser ajudado. Muitas vezes, nós pedimos ajuda, mas não queremos ser ajudados. A gente pede ajuda para que o outro faça aquilo que eu tenho que fazer. Porque aí ele fala assim, mas olha, você tem que fazer tal coisa.
Quem ele pensa que ia falar assim comigo? Não, isso eu não vou fazer. Eu só assim não vou mudar. Entende? Então, é isso que eu tenho que entender. Que o amigo fala aquilo que nós precisamos ouvir. E sorri, às vezes, ele sorri nas nossas vitórias e estende as mãos nas nossas quedas. Então, isso aqui eu tenho que entender. É isso. E aí, repetindo o que eu falei, né? É bom já dando, porque a gente já está no finalzinho, né? Deixa eu só dar um oi para o pessoal, senão eu fico chateado. Maleucado entrou agora há pouco, ó, boa tarde a todos. Mira Ciccone entrou atrasada, vai perder os honorários. Eu, Luiz Inácio, Nilton, coloca no NED o vídeo do Divaldo, esse que você falou. Vou procurar, pode deixar, vou procurar. Tá bom? Eu acho que eu tenho ele sim gravado, eu vou ver, mas eu ponho. Então, deixa eu só tirar aqui o comentário para a gente entender o seguinte. Repito, o Seara de José vai reiniciar as suas atividades em agosto, com limitação de público, a gente vai chegar ao limite de público e vai parar, vai fechar, tá? Com medição de temperatura, álcool gel, distanciamento, ou seja, não teremos capacidade total. E, antes disso, a partir de terça-feira, estamos convocando os trabalhadores da Casa do Seara de José para tomarem passe, para se fortalecerem e ouvirem algumas palavras de orientação no que diz respeito a essa readaptação à casa. Nós não vamos abrir a casa se não fizermos isso antes. É um procedimento nosso. Sei de casas que já abriram, é um problema, né? É um procedimento de cada um. Eu não cabe aqui me questionar, mas vamos também, a mesma coisa, os trabalhadores da casa com distanciamento, medição de temperatura e, é claro, não preciso nem falar, obrigação do uso da máscara. Tudo isso já está sendo, a gente tem um espaço bom, dá para a gente colocar esse distanciamento sem comprometer ninguém em termos de saúde. Para vocês os trabalhadores que quiserem alguma informação que não tem, está aí o WhatsApp, estou colocando aí na tela para vocês, 991536974, tá? Falem comigo, marquem, e a partir de terça-feira agora, às 20 horas... Dia 6, é isso? Dia 6, 20 horas, nós estaremos já reunindo os trabalhadores, já preparando junho todinho para que em agosto a gente reinicie a tarefa, repito, com limitações e com todos os cuidados necessários, tá bom? Tá bem claro isso, tá bom, pessoal? Quero avisá-los também que hoje, à noite, às 20 horas, teremos o Beni Coquito com o livro Panoramas da Vida, capítulo 9. Capítulo 9? Acho que é o 8 ou 9, não lembro, mas acho que é o capítulo 9. O Panoramas da Vida, Beni Coquito, às 20 horas, através da rede social do Beni e a nossa rede social aqui do Seara de José. Segunda-feira, estamos na fase final do livro Paulo Estevam, do Maurício Zominani, tá? Tá muito bom o trabalho que o Maurício está fazendo desse livro, que para mim, eu considero, assim como ele também, um dos livros mais importantes da doutrina, de todos os livros da doutrina. Paulo Estevam, essa mudança, vocês até comentaram ontem, né? Foi na live. Exatamente. Que é um exemplo de ressignificação, né? Exatamente. E terça-feira teremos o livro Mensageiros com o querido amigo Marco Antônio Bassotti, lá do Seara do Amor. Tá bom? Mais alguma coisa? Mais algum recado para o pessoal? Muito obrigado, né, mais uma vez para as pessoas, pela Regina Lago. Nossa, muito obrigado pela colocação do pessoal da Heloísa e tantos que fizeram. Essa participação é muito importante. É muito importante. O NED é isso. Participação, perguntas. O NED é isso. Eu acho que o NED é que nem a gente costuma falar. Isso aqui é um grupo de estudos. Isso aqui não é um curso, né? Porque, afinal de contas, o NED é nosso, né? Não é meu, não é do NED, não é do Zé. O NED é nosso, é de todos. E todos serão muito bem-vindos, com perguntas, até mesmo com colocações que não concordem, polêmicas, não tem problema, porque a polêmica ela ajuda demais a reflexão de minha, no caso, que eu sou atrevido, que fico aqui expondo as coisas, e a sua, né, que ao colocá-la põe por ter uma versão pessoal que pode estar certa, né? E a gente ressignifica aqui e fala, peraí, não é bem assim. A ideia é induzir vocês à busca, né? A busca. A pesquisas, né? A vídeos que falem sobre o assunto. A ideia é essa. Tá bom? Vai fazer a prece? Vou fazer a prece, então. Agradecer esses amigos maravilhosos que estão sempre conosco, sempre, esses amigos queridos. E também aos nossos companheiros de jornadas,
aqueles que compactuam com esse trabalho em busca de melhora, e aqueles que são contrários a eles, que também nos ensinam, nos fortalecem as nossas decisões, né? De alguma maneira faz a gente repensar a nossa atitude e juntos, companheiros que somos, nos tornarmos pessoas melhores. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, que está sempre ao nosso lado, e que nós possamos ter a certeza absoluta que tudo já deu certo. E as coisas que estão acontecendo, principalmente nós, que estamos tentando sermos cristãos e confiarmos em Jesus, de que nada que está acontecendo está fora das mãos de Jesus. Tudo que está acontecendo para o nosso crescimento e com o preparo desse planeta e dessa sociedade que está para vir. Sociedade do bem, de crescimento, onde a saúde, ou melhor, a sanidade prevalecerá. Porque a sanidade não é só saúde física, mas é a saúde espiritual, a saúde perispiritual, a saúde mental e automaticamente a saúde do corpo. A todos o nosso muito obrigado, a todos aqueles que estiveram conosco, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Só mais um recadinho. Esse final de semana você ainda vai ter a oportunidade de rever reapresentação do Marcos Papa. Opa. Nós vamos reapresentar o Marcos Papa. Não percam, hein? Reapresentação da Silvana e da... Qual é o nome dela? Das duas que... Do Corredor de História? A Werneck e a Jurema. Isso, Glaucia Werneck e a Silvana. As duas também foi sensacional. E eu peguei do fundo do baú, escuta essa, eu peguei do fundo do baú, quando isso aqui ainda era uma caverna, quando as câmeras eram pequenininhas, eu fiz, na época, 3 lives referentes ao livro Diretrizes de Segurança, do Raul Teixeira e Edivaldo Franco. Nós dividimos em 3 lives. Eu vou passar a primeira live esse final de semana, você vai dar um pouco de risada também, tem hora que é meio engraçado, mas é uma coisa muito legal para a gente não fugir da casinha, para a gente não fugir muito, porque ali é um tipo de um roteiro que a gente deve sempre consultar, né? Então ele fala da mediunidade, ele fala de os pretos velhos, ele fala de tudo, né? Do que diz respeito a comportamento dos médiuns na casa espírita. Eu fiz isso, ainda está meio rústico, né, na época, mas o som está ótimo, a imagem mais ou menos, mas dá legal para ver, né? E eu vou colocar para vocês assistirem também, tá bom? Beijo no coração. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até sexta. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.